Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser atendendo a mais um pedido aí que me fizeram para falar um pouquinho sobre telemetria. Para quem não sabe, telemetria são sistemas de transmissão de dados entre o carro e o box. O que acontece? O carro de Fórmula 1 tem centenas de sensores instalados dentro dele e manda dados desses sensores em tempo real durante toda a corrida, teste. Enquanto o carro de Fórmula 1 está rodando, ele está mandando informação desses sensores para o box. Qual a importância disso? Vocês vão saber depois da vinheta. Estamos de volta, galera, e para explicar o que é telemetria e qual a importância disso, eu vou começar esse vídeo fazendo um paralelo para vocês entenderem. Imagina que vocês estão dirigindo o carro de vocês e precisa fazer uma revisão. Vocês precisam fazer, sei lá, fazer uma viagem, alguma coisa, vai fazer uma revisão no carro. Imagina que você liga para o seu mecânico e fala: fulano, eu preciso fazer uma revisão no meu carro. E daí esse mecânico entra lá via internet e consegue ver tudo o que está acontecendo no seu carro. Se seu motor está funcionando bem, se sua caixa de câmbio está funcionando bem, se tem alguma peça quebrada, se tem um desgaste excessivo de pneus, N coisas que você veria numa revisão, esse cara consegue ver tudo à distância. Então, é para isso que serve a telemetria. Muitas vezes é possível sim você, por telemetria ou por leitura de sensor, você saber se o seu carro de rua tem um problema no motor ou em alguma peça vital, porque essas peças têm sensores. Mas não é algo comparado com um carro de Fórmula 1, com um carro de corrida, por exemplo. Um carro de série que você vende para as pessoas, ele tem muito menos sensor, porque cada sensorzinho desse vai aumentando um pouco o preço do carro, e chega no final, se você botar 200, 300 sensores num carro desse, o cliente não consegue comprar. Já o carro de corrida não, ele está lá numa aplicação muito mais extrema do que um carro de rua vai estar. Então ele exige que muito mais peças, muito mais componentes sejam monitorados em tempo real. Dito isso, eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu planejei esse vídeo aqui. Existem basicamente 3 motivos que eu separei que destacam a importância da telemetria nos carros de corrida. E eu vou começar a falar do primeiro deles, que é o seguinte. Eu dei o exemplo lá que você sabe que seu carro precisa de uma revisão e você tem que levar ele no mecânico. A telemetria te permite muito mais do que isso. Ela permite que você encontre problemas em tempo real no seu carro. O engenheiro está recebendo dados a uma frequência de 1000 vezes por segundo, às vezes 10.000 vezes por segundo, e ele consegue saber exatamente se tem alguma coisa de errado com o seu carro. Eu vou dar um exemplo disso com alguns Team Radios que eu separei aqui da Fórmula 1, estou botando 2 aqui para vocês. O primeiro vai ser uma conversa do Vettel com o engenheiro dele, e o segundo vai ser uma conversa do Magnussen com o engenheiro. Vamos acompanhar só. I spun, lost the car. I think I have damage on the big front damage. left. Big damage on the side pod. Stop the car. Stop the car. You sure? Yes, we know without water pressure. I confirm I stopped the car. Slow down, slow down. We have lost him. M2K, slow down. Oh, sake. Vamos analisar então caso a caso. O primeiro deles foi o seguinte: o Vettel largou no GP de Singapura e teve uma colisão. Eu não me lembro se foi o Raikkonen ou o Verstappen que acertou o carro dele, mas alguma coisa danificou a lateral do carro dele. E naquelas entradas de ar ali do carro de Fórmula 1 existem radiadores. Por que isso é muito importante dentro desse negócio estar intacto? Ele é o cara que refrigera o motor e que mantém o motor trabalhando numa temperatura normal, digamos assim. No caso, essa batida rompeu algum tubo lá de água, algum duto do radiador, e ele perdeu pressão de água. Então o engenheiro já falou logo para ele: ó, Vettel, não dá para continuar, a gente rompeu mangueira de água e você está sem pressão de água, para o carro agora. Por quê? Normalmente você bate, às vezes é só trocar um bico ou colar alguma coisa com fita, fazer um remendo lá. Se você perdeu pressão de água, você não consegue chegar lá no box para trocar a mangueira. Mesmo que desse para trocar a mangueira de motor no tempo viável, você não teria como chegar no box, seu motor ia ferver muito antes disso. Então o engenheiro já fala: ó, para, acaba, estaciona aí para a gente não danificar ainda mais o carro, para a gente ter um carro, pelo menos aproveitar alguma coisa para a próxima corrida. O segundo deles foi o seguinte: o Magnussen mal saiu para fazer uma volta e o engenheiro já falou para ele: olha só, a gente perdeu o MGU-K, para o carro agora. O que é o MGU-K? O motor de Fórmula 1 a gente sabe que não é um motor, é uma unidade de potência. Ele tem lá o motor, o turbo e aquelas unidades elétricas que servem tanto para carregar a bateria quando está freando, quanto para devolver potência para o motor quando o cara está acelerando. E o MGU-K é uma dessas unidades que pega o movimento da frenagem e carrega a bateria, ou que quando o piloto acelera devolve potência para o motor dele. Às vezes não é um problema muito grande você perder o MGU-K, você está perdendo potência, mas você consegue manter o carro funcionando. Pode ser que o engenheiro tenha visto, ou até por segurança, que esse problema poderia acarretar outros problemas para a unidade motriz, que ele podia estar forçando o virabrequim, alguma coisa assim.
Então ele mandou parar o carro na hora. Então esses 2 primeiros vídeos foram o seguinte: existiam problemas, o piloto não sabia que esse problema existia e o engenheiro conseguiu detectar ele só olhando os dados de telemetria. O segundo vídeo que eu vou botar para vocês é o seguinte: muitas vezes o piloto tem um problema, ele sabe que o problema está lá, mas ele não sabe o que fazer. E você olhando esses dados, você consegue dar dicas para ele, não vai resolver o problema, mas você vai contornar de forma que você consiga terminar a sua corrida. Vou botar um vídeo para vocês agora do time radio do Rosberg. Driver default 101, chassis default 01, chassis default 01. Chassis default 01, you were stuck in 7th gear. Avoid 7th gear, Nico, avoid 7th gear. Well, what does that mean? I mean, I have to shift through it. A firm, Nico, you need to shift through it. A firm, you need to shift through it. Então, nesse caso, vocês viram aí que ele sabia que estava com um problema de câmbio e o engenheiro foi e confirmou para ele. Falou: Rosberg, você tem um problema no câmbio, você precisa passar as marchas pulando a 7ª marcha. Na teoria, isso não é possível de se fazer, porque o carro de Fórmula 1 tem aquelas borboletas, né? Então você só consegue passar as marchas de forma sequencial, da primeira para a segunda, segunda para a terceira. Não é que nem um carro de rua que você consegue pular da primeira para a terceira, da terceira para a quinta e por aí vai. Mas o que ele pode fazer é segurar a embreagem, por exemplo, no volante, pular a 7ª marcha e na 8ª marcha ele solta a embreagem. Enfim, existem N coisas que ele podia fazer. Nesse caso, o problema foi detectado, o carro perdeu performance, mas o Rosberg estava em primeiro, não ia abandonar, não valia a pena abandonar, e ele acabou ganhando essa corrida seguindo a dica do engenheiro, passando da 6ª para a 8ª marcha direto, sem passar pela 7ª. Caso ele não ouvisse, ele podia: o meu câmbio tem um problema, mas eu vou continuar dirigindo normalmente. Numa dessas trocas de 6ª para 7ª, de 7ª para 8ª, podia ser que o câmbio quebrasse e ele ficasse na mão, ou seja, perdesse a corrida que na verdade ele acabou ganhando. Então, galera, esse foi o primeiro ponto que eu separei para hoje da importância da telemetria, detecção de problemas que podem tirar o seu carro da corrida ou que podem comprometer o funcionamento. O segundo deles também tem a ver com problemas, mas problemas futuros. A telemetria te ajuda a planejar ou a melhorar a estratégia da sua corrida. Como? O cara tem acesso a consumo de combustível, tem acesso à temperatura de pneu, ele tem acesso a uma série de sensores que ele pode falar para o piloto assim: olha só, você está 30 segundos na frente, uma vantagem muito confortável para o cara que está atrás de você, dá uma segurada, que seu pneu está com a temperatura muito alta, muda o regime do seu motor, o piloto tem ajustes no volante que ele mexe no carro inteiro, muda o ajuste do seu motor para um modo mais econômico, com menos potência, que o cara não vai conseguir te pegar ou ele vai te pegar muito devagar e você vai salvar a gasolina até o final. Ou então aconteceu de, sei lá, o cara bateu na largada uma Mercedes, que é um carro muito mais rápido, e foi para último. Esse cara, se ele girar um botão no volante e dar mais gasolina pro motor, ele consegue sair passando todo mundo em 10, 15 voltas, ele está em segundo, terceiro. Só que isso tem um custo. A gente sabe que na Fórmula 1 não se pode mais reabastecer. Então o engenheiro está lá o tempo todo, ó, bota a mistura rica de combustível, mete potência toda. Aí quando ele está chegando, olha só, a gente vai ficar sem combustível, volta para mistura 2, mistura 3, sei lá, muda um pouco o comportamento do motor. Ou então, você está andando muito rápido, mas você está atacando muito a pista e seu pneu está com a temperatura muito alta. A gente está prevendo que você vai ter que fazer uma parada a mais, relaxa aí no pneu, senão a gente vai ter que parar de novo. Ou seja, nesses cenários em tempo real, o engenheiro consegue dizer para o piloto qual é a estratégia que ele tem que ter em tempo real, são estratégias de economia, são estratégias de ataque. E isso muda o comportamento da corrida totalmente, muda a corrida daquele piloto. Dito isso, eu queria partir para o terceiro e último ponto que eu separei para hoje. A gente já viu que com a telemetria a gente consegue detectar problemas, consegue prever problemas e mudar uma estratégia de corrida, mas também existe um ponto muito importante que eu acho que muitas pessoas também não se atentam para isso. O seu principal competidor, o cara que você tem que bater todo dia numa equipe de Fórmula 1, é o seu companheiro de equipe. E você tem lá a telemetria dos 2 carros, os engenheiros estão comparando esses 2 carros ao mesmo tempo. E Fórmula 1 é uma coisa muito estranha, porque seu maior rival é o seu companheiro de equipe e ele também é o cara que mais vai te ajudar. Essa junção dos 2 carros é o que aumenta o desempenho da equipe no geral. A gente sabe que cada piloto dirige de um jeito, uns caras freiam mais antes, outros caras freiam mais depois, e isso pode sacrificar a saída da curva ou melhorar a saída da curva, cada um tem seu estilo de pilotagem. Mas existem erros claros, não erros, mas correções claras que o engenheiro, olhando a comparação dos 2 carros, ele pode questionar um piloto sobre isso. Ele chega, por exemplo, pro Bottas e fala: ó, Bottas, você freou aqui e tal, mas por que o Hamilton chega nessa curva com 10 km por hora a mais do que você? Por que quando ele sai ele tem uma aceleração maior do que a sua? Então, baseado na comparação dos dados de um carro para o outro, você consegue otimizar o tempo de volta. É até comum de ver, eu não achei isso na internet, mas é até comum de ver um engenheiro chegar pro piloto e falar: olha só, fulano,
Na curva 3, freia 50 metros depois. Ou, olha só fulano, na curva 5, freia um pouco antes para você fazer o apex e você conseguir dar o pé um pouco antes que o seu companheiro está conseguindo sair dessa curva com mais velocidade que você. Então o terceiro e último ponto é esse, você consegue otimizar o tempo de volta e, consequentemente, a velocidade, a corrida de um carro, baseado nos dados de telemetria comparando um piloto com outro curva a curva. Beleza, galera? Esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.